Olá, turminha do quinto ano. Hoje continuamos a nossa aula de história, falando sobre o Brasil Império. O Brasil tornou-se império por causa de acontecimentos que ocorreram na Europa e que provocaram mudanças importantes na colônia. Naquele período, a Europa estava dividida entre duas grandes nações, França e Inglaterra. Os demais países deveriam aliar-se a um ao outro, isso porque ambos eram as grandes potências na época. Além disso, disputavam poder sobre colônias na América e na África e na Ásia. A Inglaterra tinha um grande poder econômico devido à Revolução Industrial, pelo qual vinha passando. Essa revolução caracterizou-se pelo emprego da máquina a vapor, pela divisão do trabalho e pela relação de trabalho assalariado na produção industrial de bens de consumo. Tais características levaram os produtos ingleses a serem bem mais baratos e sua produção mais rápida que os demais. Empenharam-se fortemente na indústria têxtil, já que a Inglaterra exportava para todo o mundo. Além disso, a Inglaterra tinha uma marinha mercante muito forte e bem armada, pois fazia o transporte de matérias-primas das colônias inglesas para a metrópole. No entanto, Portugal tentou manter uma posição de neutralidade o quanto pôde e durante meses conseguiu, por meio de relações diplomáticas. Mas no dia 12 de agosto de 1807, a França e sua aliada, a Espanha, os franceses já tinham deposto o rei espanhol e avançavam para Portugal, impuseram uma decisão a Dom João VI. Até o dia 1º de setembro de 1807, o rei deveria fechar seus portos aos navios ingleses e adotar o bloqueio continental. Assim, impediria a entrada dos produtos ingleses na Europa, bem como havia feito em outros países. Além disso, o rei deveria confiscar propriedades e prender todos os britânicos que morassem em Portugal. O problema era que Portugal dependia economicamente da Inglaterra. Então, Dom João VI, ajudado pela própria Inglaterra, simulou e fingiu o fechamento dos portos aos ingleses, conseguindo adiar a decisão até o dia 20 de outubro de 1807. Essa figura aí é de Napoleão Bonaparte, a Batalha de Wagram. Mesmo assim, em novembro, um general francês, Andoche Junot, que já havia sido embaixador da França em Lisboa, começou a invasão a Portugal. Liderava um exército de 23.000 soldados, famintos, cansados, mal armados e mal treinados, mas que, sob seu comando, tornou-se uma máquina de guerra contra o exército da Áustria e da Rússia. Chegaram aos arredores de Lisboa no dia 25 de novembro de 1807. Dias antes, a chuva começou e não cessava, enquanto a família real preparava a fuga para a colônia, levando consigo 60.000 livros e manuscritos, quadros, pratarias, objetos de arte, móveis rebuscados, arquivos. No dia do embarque, inúmeros cortesãos brigavam para obter permissão para embarcar. Enquanto isso, o povo de Lisboa assistia a tudo, percebendo que estava sendo abandonado por seu monarca. E aqui vocês estão vendo o príncipe regente de Portugal e toda a família embarcando para o Brasil no cais de Belém, em Lisboa. A partida aconteceu no dia 27 de novembro de 1807, ainda sob o tempo chuvoso, mas só no dia 29 de novembro de 1807, depois de uma manhã ainda chuvosa, o tempo mudou, trazendo ventos que empurraram a esquadra real sob a proteção da Inglaterra para o seu destino, o Brasil. Nesse mesmo momento, Junot tomava a Torre de Belém, em Lisboa, e bombardeava os navios em fuga, mas só assim atingiu um deles e caiu em desgraça para Napoleão, pois não conseguiu depor o rei de Portugal e tomar o trono português. A proteção inglesa custou à família real o compromisso de manter os portos brasileiros abertos aos navios ingleses, por meio dos quais seus produtos poderiam ser comercializados e levados para toda a América do Sul.
O poder de Napoleão permaneceu na Europa até o ano de 1815. Gente, leiam, ok? Dêem mais uma lida. Isso aqui é só um resumo e façam as atividades propostas. Beijos e até a próxima aula.